Este é o programa Gente que Fala, pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e pelo nosso canal no YouTube, 12h53. Minha gente, pela primeira vez desde maio, economistas consultados pelo Banco Central previram uma queda no PIB menor do que 5% neste ano, com um prognóstico de menos 4,81%. Por outro lado, nas previsões do Boletim Focus para 2020, a inflação passou de 2,65% para 2,99%. E o dólar de R$ 5,35 para R$ 5,40. Em setembro, a inflação oficial do país avançou 0,64% e foi puxada pela alta nos preços de alimentos e também da gasolina. Foi a maior alta para o mês desde 2003, quando atingiu 0,78% e a maior taxa do ano. Boris Casoy, essa notícia diz retração menor da economia, os economistas aí, a princípio estavam achando um PIB negativo de 5, agora menos 4,81, mais inflação, dólar mais caro, e para o ano que vem uma inflação maior também, aliás, menor, né? 3,42, antes estimado 3,47. Qual que é a diferença entre essa previsão em tempos de pandemia e de todas as previsões que economistas já fizeram e que você tantas vezes leu a respeito do que se esperava para o ano seguinte em termos de crescimento da economia ou de inflação e tudo mais? Eu tenho sempre dúvidas, Mauro, sobre essas previsões. O país estava praticamente parado e, portanto, a inflação fica detida pela própria paralisia da economia. A economia começou a respirar, nós tivemos essa injeção dos R$ 600, então nós estamos, veja que absurdo, festejando uma redução do PIB negativo. Então, a situação não é boa, é um quadro perigoso. O quadro é perigoso para o mundo todo. O quadro é perigoso para o mundo todo. Então, eu não consigo ver um horizonte na economia brasileira. Eu acho que nós estamos menos pior, a constatação é essa, do que se imaginava. E novos fatos, novos acontecimentos poderão fazer com que a economia avance ou recue. Depende muito da pandemia. Se você tiver aí uma segunda onda, você não sabe o que pode acontecer. E você, em janeiro, se você não resolver o problema daquelas pessoas que vão ficar sem o auxílio, algum tipo de auxílio, eu não sei o que pode acontecer, uma tensão social muito grande. Eu não quero fazer previsões porque o imprevisto está à espreita. Tem a questão que você destacou, pode haver uma segunda onda, pode vir uma vacina espetacular e as coisas andarem muito bem, então daí a dificuldade de qualquer tipo de previsão. Pedro Horta. Pode vir uma vacina, pegando o gancho teu, pode vir um remédio que pode ser a cura, que é muito mais barato do que qualquer vacina, mas eu acho que a economia nossa, o agro puxou uma gestão responsável aí no agro. A Tereza Cristina, que é a nossa ministra da Agricultura, ela expandiu realmente fronteiras. Acho que nós vamos ter que intervir na questão do abastecimento. E veja, nada novo, hein? Só falta dizer que o presidente agora está intervindo no abastecimento. A gente sempre teve estoque regulador, os estoques feitos pela Conab. O abastecimento sempre baixou o preço. O arroz, por exemplo, diariamente era estocado do Rio Grande do Sul para formar o preço mínimo. Agora, não se engana, tem muito empresário que aproveita e faz isso na crise. Eu mesmo postei no Facebook uma vez que supermercado comumente eu vou, estava estocado de arroz, veio a alta, ele recolheu e pôs na prateleira num preço extremamente abusivo. Pedro, você tem a questão do produtor. Pedro, eu preciso dizer uma coisa. Esse quadro da economia brasileira tem um responsável, é o PT. O presidente Bolsonaro herdou
a chamada herança maldita. Nós não podemos esquecer disso. Os dois governos do PT exauriram a nossa economia. Então, agora, o presidente tem que consertar com o carro andando e com a pandemia. Não, e ele tem tido uma boa, não só do agro muito competente, a questão do Paulo Guedes lá no Ministério da Economia também, e hoje uma certa estabilidade política, dado pelos ministros militares, que eu acho que eles têm vindo, pelo menos, dando não pondo gasolina no incêndio. Agora, eu acho que também que tem que fazer a nossa parte. População, empresário, olha, isso faz tempo que acontece. Eu lembro quando o Temer era presidente, a questão da greve dos caminhoneiros. Metade da composição do preço do combustível é ICMS, que é dos governadores, cabe a legislar. E jogando para a galera contra o Temer, com greve e tal, e postos de gasolina extremamente estocados, jogando o produto lá em cima. Veja você, teve 2 reduções aí a forceps do preço da gasolina e do diesel na Petrobras, e não chegou na ponta no consumidor. Não chegou na ponta. Quer dizer, agora você está vendo a questão do BR-Mar, que é um projeto de uma integração da malha nossa viária, que é via o mar. O BR-Mar, por exemplo, pessoal fazendo um lobby danado para poder abrir o fundo naval para empresas do exterior. Não, tem que fomentar a indústria marítima nacional, entrando em urgência lá na Câmara Federal, que tem que se repensar. Tem os erros também. Então, veja, nós temos um quadro até que favorável, porque o Brasil é um país que produz, né? E o mundo vai faltar coisa e nós vamos se beneficiar um pouquinho também dessa exportação. Para você equilibrar de novo a questão do abastecimento, por exemplo, eu tive uma passagem muito boa na gestão lá da CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais. Milton fez uma parceria muito grande na prefeitura com a gente era do governo federal, né, a CEAGESP, e a gente tinha, por exemplo, um preço mínimo de venda no varejo, nos sacolões, por exemplo. Você tinha uma margem do cálculo econômico semanal daquele produto e dava uma margem para o comerciante negociar de 10% acima, não mais que isso, senão a gente fazia interdição de Feira Livre. Refletiu na Feira Livre lá fora. Então, tem que ter um pouquinho também a gente ceder. O renda mínima nada mais é do que um acesso ao brasileiro daquilo que era o Bolsa Família aí do Lula, que não chegava em lugar nenhum, chegava para os compadres só. Porque agora está chegando na ponta. Você vê, esse auxílio de R$600 atingiu mais gente do que o Bolsa Família. Então, eu acho que são medidas aí que a gente tem que dar um pouco as mãos, de vez em quando, baixar o clima político e ajudar um ao outro, porque, no fundo, é Brasil, né? Não adianta, senão não anda. Ô, Boris, no começo da pandemia, muitos dos que passaram por aqui, pelo gente que fala, diziam em falsa dicotomia, quando a gente falava, existia um ponto de equilíbrio entre preservar a saúde das pessoas e preservar também a economia. Não, isso é uma falsa dicotomia. E o que a gente vê hoje, passados 6, 8 meses, muita gente se infectou, muita gente morreu e a economia travou. Você via também falsa dicotomia nisso? Porque hoje o que a gente vê é uma situação... A saúde nem foi preservada e nem a economia foi preservada. Boris. Para quem é a pergunta? Para você, Boris. Para mim? Sim. Eu acho que esse ponto de equilíbrio entre a economia e a saúde tem que ser procurado, tem que ser encontrado. Se houver algum problema mais, e não é preto no branco, tudo tem nuances. Não é uma gestão da economia ou da saúde que se chocam. Isso é uma tarefa da administração de conjugar 2 coisas que são vitais para o país. Não tem uma dicotomia marcada, assinalada, pronta, né, que consta dos manuais. Você não pode deixar as pessoas morrerem. Aliás, essa pandemia revelou uma coisa muito
grave no país, que nós temos uma corrupção desenfreada. O pessoal não teve a menor dó, não teve o menor dó de roubar dinheiro de quem podia morrer, com respiradores, etc. Estão sendo punidos. Eu acho que é excelente, né? Também o país está punindo essa gente, tem que punir até o fim, mas eu acho que um bom governante tem que, a palavra é gerenciar, administrar essa questão. E tem uma agravante, você não tem exemplos anteriores. Então fica muito difícil você condenar ou aprovar alguém que está colocando qualquer uma das políticas em prática. Na minha opinião, o interessante é conjugar essas duas necessidades vitais do país.